Vamos começar hoje com uma história que é, assim, real e ao mesmo tempo muito perturbadora. Pensa na cena. Jason Walton, um estudante na Flórida, super brilhante. Só tirava notas máximas. O grande sonho dele, Entrar na faculdade de medicina de Harvard. uma obsessão, né? Total. Ele era obcecado por essa meta. Até que, um dia, o professor de física deu para ele uma nota 80 numa prova. O que pra muita gente seria ótimo. Exato, mas pro Jason foi tipo o fim do mundo. Uma ameaça direta ao sonho de perfeição dele. E a reação? Bom, não foi estudar mais. Foi levar uma faca de açougueiro para a escola e, no meio de uma discussão, ele esfaqueou o professor. E essa história dá um nó na garganta, né? Porque a pergunta é inevitável. Como é que alguém tão inteligente academicamente, com um QI que a gente imagina ser altíssimo, pode tomar uma decisão tão catastrófica? Tão irracional. Essa contradição é exatamente o que a gente vai investigar a fundo hoje. A resposta está bem no centro da nossa análise. Perfeito. A história do Jason é o paradoxo ideal para a gente começar. O material que a gente tem em mãos hoje são trechos do livro Inteligência e Emocional, do Daniel Goleman. Uma obra que, quando foi lançada, basicamente virou de cabeça para baixo a nossa ideia do que é ser inteligente. Virou mesmo. O Goleman nos força a questionar uma crença que é muito, muito forte. Sabe, a de que o QI, o quociente de inteligência, é o grande passaporte para o sucesso. E não é bem assim. E ele argumenta que essa é só uma parte pequena da história. Existe um outro tipo de inteligência, a emocional, que na maioria das vezes é a que realmente define o rumo da nossa vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. E o Goleman não escreve isso do nada. Ele identifica um clima na sociedade, uma espécie de crise, ele percebe um aumento na criminalidade, um individualismo cada vez maior, um mal-estar geral, principalmente entre os jovens. É verdade. E o interessante é que ele via isso não só nos Estados Unidos. Ele chegou a mencionar que já havia sinais disso por aqui no Brasil também. Ele usa um termo forte para isso, inépcia emocional, quase como um analfabetismo dos sentimentos que estava se espalhando. E para mostrar o poder que as emoções têm no nosso dia a dia, para o bem e para o mal, ele conta duas histórias que aconteceram na mesma semana e que são, assim, opostas. Essas histórias são fantásticas. São como o dia e a noite. A primeira é de um motorista de ônibus num dia de calor, tipo, infernal em Nova York. Dá para imaginar a cena. Totalmente. Todo mundo entrando no ônibus irritado, suando, de cara amarrada. Só que esse motorista, ele recebia cada passageiro com um sorriso enorme e um "Oi, como vai?" E não parava por aí. Durante a viagem, ele virou uma espécie de guia turístico, apontando liquidações em lojas, exposições, filmes em cartaz. E o mais fascinante é o efeito que isso teve. O Goleman descreve como um vírus de bem-estar que contagiou todo mundo ali dentro. É isso mesmo. As pessoas que entraram carrancudas foram se soltando, sabe? Começaram a conversar umas com as outras e no final saíram sorrindo. O motorista agiu como o que o Goleman chama de pacificador urbano. Alguém que, com uma habilidade emocional, conseguiu amolecer corações e transformar o ambiente. É uma história que aquece o coração, né? E aí, para mostrar o outro lado da moeda, Goleman joga um balde de água fria. Na mesma semana, as notícias nos jornais eram: um menino de 9 anos que vandaliza uma escola inteira porque chamaram ele de boneca. Tiroteios acontecendo por motivos absurdos, como alguém se sentir desrespeitado. Nossa. E pais que matam os próprios filhos e depois dizem que estavam só tentando disciplinar. É assustador. Exatamente. De um lado, você tem a emoção usada para conectar, para construir, para melhorar o dia de dezenas de pessoas. Do outro, um total desenfreio emocional. Impulsos que levam à destruição, à tragédia. Essa diferença gritante reflete essa inépcia emocional em larga escala. Certo. E a gente precisa entender o que é que acontece no nosso cérebro que permite esses dois extremos. Como a gente pode ser capaz de tanta gentileza e, ao mesmo tempo, de tanta brutalidade? A chave, segundo a ciência que o Goleman apresenta, está no fato de que nós temos, essencialmente, duas mentes. Duas mentes? Sim. Temos a mente racional,
aquela que pensa, que pondera, que analisa, e temos a mente emocional, a que sente. E essa mente emocional, ela é muito, mas muito mais antiga em termos de evolução. Foi a nossa principal ferramenta de sobrevivência por milênios. Peraí, quer dizer que a gente carrega um sistema operacional emocional que foi projetado para lidar com, sei lá, um tigre dente de sabre, e hoje a gente usa ele para lidar com uma fechada no trânsito? É uma analogia perfeita. O Goleman diz que muitas vezes enfrentamos dilemas do século XXI com um repertório emocional talhado para as urgências do Pleistoceno. E é aí que mora o perigo e que a gente chega em um conceito central do livro: o sequestro emocional. Sequestro emocional? O nome já é bem forte. O que isso significa na prática? Significa aquele momento em que a mente emocional toma o controle completo. E de forma tão rápida que a mente racional, o nosso cérebro pensante, nem tem tempo de entender o que está acontecendo. É uma tomada de poder instantânea. E como isso funciona no cérebro? Tem um mecanismo para isso? Sim, e é fascinante. O neurocientista Joseph Ledoux descobriu o circuito. A estrutura central é uma parte do cérebro em formato de amêndoa, chamada amígdala. Pensa nela como nosso sentinela emocional. O alarme de incêndio do cérebro. Isso. Ledoux mostrou que existe um atalho neural. Pensa numa estradinha de terra, antiga e super rápida, que leva informação dos nossos olhos e ouvidos direto para a amígdala. A estrada principal, a pavimentada, que passa pelo neocórtex, o cérebro pensante, ela é mais lenta. Ah, então o alarme de incêndio dispara antes da gente conseguir ler o aviso na parede de cuidado, fumaça. Exatamente. E às vezes era só alguém fazendo pipoca no micro-ondas. A reação vem antes da compreensão. É por isso que a gente explode e só depois, quando a poeira baixa, para e pensa: nossa, o que foi que eu fiz? Exatamente essa sensação. A reação vem primeiro, o pensamento vem depois. E em situações extremas, esse mecanismo pode ser trágico. O Goleman conta a história de Matilda Crabtree, uma menina de 14 anos. Ah, essa história é terrível. Ela quis pregar uma peça no pai, se escondeu num armário para dar um susto nele. O pai chegou, ouviu um barulho, achou que era um ladrão, pegou a arma. Quando a Matilda pulou gritando "Bull", o medo do pai disparou um sequestro emocional. Ele atirou antes de ter tempo de reconhecer a voz da própria filha. Que coisa devastadora. Isso deixa muito claro que o cérebro está programado para nos sequestrar. Então a pergunta é: a gente é só passageiro nessa história? Ou existe um jeito de, sei lá, assumir o volante? Sim, existe uma forma. E não é uma ideia nova. Goleman resgata uma citação de Aristóteles que resume o desafio perfeitamente. Ele diz: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Certo. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Uau! Quer dizer que Aristóteles já estava falando de inteligência emocional há mais de 2000 anos? Precisamente. Essa é a essência. Não é sobre não sentir, sobre suprimir emoções. É sobre sentir de forma adequada, inteligente e eficaz. É uma habilidade. Uma coisa que pode ser aprendida. E essa habilidade, pelo que tudo indica, parece ser muito mais importante para o sucesso na vida do que aquele QI que a gente mede na escola. Muito mais. O Goleman cita vários estudos de longo prazo que são impressionantes. Um deles acompanhou estudantes de Harvard da turma dos anos 40 até a meia-idade. O resultado? As notas da faculdade e os testes de QI tinham pouquíssima relação com o sucesso na carreira, com o salário ou mesmo com a felicidade nos relacionamentos. Espera um pouco, vamos parar nesse ponto porque esse número é brutal. O argumento do Goleman é que o QI contribui com, no máximo, 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida. 20%. É um número chocante, não é? Ele basicamente diz que 80% do que nos leva a ter uma vida bem-sucedida vem de outras fontes. Mas isso vira tudo de ponta cabeça. A gente passa a vida escolar inteira focada em provas, notas, vestibular, tudo medindo basicamente o QI. E a análise aqui diz que isso é, na melhor das hipóteses, só 20% da equação. Exatamente. Essa é a provocação central do livro. É como se a gente passasse anos na academia treinando só o bíceps direito, sabe?
ignorando os outros 80% do corpo que realmente vão fazer o trabalho pesado no dia a dia? A inteligência emocional é essa musculatura completa. Ok, então vamos ser práticas. Se é uma musculatura, como a gente treina isso? O que de fato compõe a inteligência emocional? A teoria divide a inteligência emocional em 5 domínios principais. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é conhecer as próprias emoções. É a autoconsciência. Que seria basicamente saber dar nome ao que se está sentindo. Em vez de só estou mal, conseguir dizer estou ansiosa, estou frustrada. Exato. É a capacidade de reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre. Sem isso, a gente fica à mercê deles. O segundo domínio é lidar com as emoções. Uma vez que você sabe o que está sentindo, você pode gerenciar esses sentimentos, se acalmar, se livrar da ansiedade. Não é reprimir, é modular. Entendi. E o terceiro? O terceiro é motivar-se. Isso significa usar as suas emoções a serviço de um objetivo. É a capacidade de adiar a satisfação, controlar a impulsividade, manter o foco. Certo. Autoconsciência, gerenciamento e motivação. Os três são bem internos, né? E os outros dois? Os outros dois são voltados para fora, para as relações. O quarto é reconhecer emoções nos outros. Essa é a base da empatia. É ler o que os outros estão sentindo. E o quinto é lidar com relacionamentos, que é basicamente a arte de se relacionar, de gerir as emoções nos outros. Certo. Faz todo sentido na teoria. Mas tem alguma forma de ver essa tal inteligência emocional em ação de um jeito quase de laboratório, algo que mostre que essa capacidade realmente muda a vida de alguém desde cedo? Existe. E é um dos experimentos mais famosos da psicologia. Ficou conhecido como o teste do marshmallow. Ah, eu já ouvi falar desse teste. É aquele com as crianças, certo? Exatamente. É de uma simplicidade genial. Eles colocavam crianças de 4 anos, uma por uma, numa sala com um marshmallow. Aí o pesquisador fazia uma proposta. Eu vou sair. Se você não comer esse marshmallow até eu voltar, você ganha mais um. É a batalha épica de uma criança de 4 anos contra o desejo imediato. Eu imagino a agonia. Total. E a descrição do que as crianças faziam é maravilhosa. Algumas devoravam o marshmallow segundos depois que a porta se fechava, mas outras lutavam. Elas cobriam os olhos para não ver o doce, cantavam, brincavam com os pés, qualquer coisa para se distrair. E aí vem a parte que importa. O que aconteceu com essas crianças anos depois? É aqui que a coisa fica impressionante. 14 anos depois, quando essas crianças já eram adolescentes, os pesquisadores foram atrás delas. E o resultado foi uma correlação fortíssima. Sério? As crianças que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow eram, na adolescência, socialmente mais competentes, mais autoconfiantes, lidavam melhor com frustrações e tinham notas bem melhores na escola. Inacreditável. E as que não conseguiram esperar? As que comeram o marshmallow na hora? Elas, em geral, tinham um perfil mais problemático. Eram vistas como mais teimosas, indecisas, se perturbavam mais facilmente com as frustrações. Nossa! Aquele teste simples, aos 4 anos, previu com uma força assustadora a trajetória de vida delas. Mostra que a capacidade de controlar impulsos e adiar a satisfação é talvez a aptidão psicológica mais fundamental de todas. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa análise do trabalho de Goleman realmente nos diz? Parece que aquela ideia antiga de que a razão deve dominar a emoção está completamente furada. Exatamente. A grande lição é que razão e emoção não são inimigas. Na verdade, o intelecto não consegue funcionar no seu melhor nível sem a inteligência emocional. Elas precisam trabalhar em harmonia. Vimos que o cérebro tem esse sistema de alarme rápido, o tal sequestro. Isso pela amígdala, que pode nos colocar em apuros. Mas também tem os sistemas do neocórtex feitos para gerenciar e ponderar sobre esses impulsos. E a inteligência emocional é, então, a habilidade de usar esses sistemas de gerenciamento. É a conversa entre a nossa mente que sente e a nossa mente que pensa. Perfeito. É ser autoconsciente, controlar impulsos, ter empatia, se relacionar bem.
E essa habilidade, como o teste do marshmallow sugere, molda profundamente a nossa trajetória de vida. Não é sobre ser bonzinho, é sobre ser eficaz como ser humano. Para fechar, Goleman faz uma afirmação muito forte no livro. Ele diz que essas aptidões emocionais devem e podem ser ensinadas às crianças. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Sem dúvida. E é uma reflexão que deveria nos incomodar um pouco. Se essas habilidades são tão decisivas para a felicidade individual e para a saúde da sociedade, e se elas podem ser aprendidas, por que, então, não ensinamos a alfabetização emocional nas nossas escolas e lares com o mesmo rigor com que a gente ensina matemática ou português? Como seria a nossa sociedade se a gente fizesse isso?